Fala, meus amigos, tudo bom? Segundo vídeo do nosso Pergunte ao Criminalista. Tema de hoje: excesso de prazo na formação da culpa, ou como alguns preferem chamar, excesso de prazo da prisão preventiva. Esse vídeo de hoje eu vou trabalhar em cima de 3 perguntas básicas acerca do tema. Quais sejam? Primeira pergunta: o que é excesso de prazo? Segunda pergunta: como que eu analiso o excesso de prazo? E terceira e última pergunta: o meu caso específico, cabe ou não excesso de prazo? Perguntas essas que são mais comuns aqui na prática. Vamos lá. Primeira pergunta: o que é excesso de prazo? Meus amigos, o excesso de prazo, para ficar mais fácil a compreensão aqui, é uma tese utilizada pela defesa para conseguir aqui uma eventual liberdade de um indivíduo que responde a um processo criminal preso. Ou seja, aquele processo criminal envolvendo aquele indivíduo está uma peleja, né? Não anda de forma alguma. Então, muitas vezes, o argumento utilizado para conseguir a liberdade desse indivíduo é exatamente o excesso de prazo, tá ok? Segunda pergunta: como que eu analiso o excesso de prazo? Nesse ponto aqui, a gente vai demorar um pouco mais para explicar. Olha só. Muita gente acha que o excesso de prazo, né, nós deveríamos analisar tão somente o prazo em si. Vamos lá. O processo penal hoje, né, é formado por várias etapas. Temos inúmeras etapas. Nós temos lá a fase, né, do inquérito policial. Nós temos depois o oferecimento da denúncia. Nós temos após o recebimento, depois resposta à acusação, depois audiência, alegações finais, sentença. Isso em primeira instância, tá ok? Cada etapa desse processo, né, desse procedimento, tem um prazo específico. Então, para exemplificar aqui o entendimento: inquérito policial, em regra, prazo de 10 dias, pelo menos na Justiça Comum Estadual. Prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito daquele indivíduo que responde preso. Mas 10 dias para a resposta à acusação, né? Anterior a isso, 5 dias para o oferecimento da denúncia. Depois nós temos, em alguns procedimentos específicos, prazo de 60 dias para a instrução do processo, audiência de instrução e julgamento. Depois mais um prazo para a alegação final, em alguns casos também. Depois mais 10 dias para a sentença em alguns outros casos. Como que é feito a análise do excesso de prazo? Nós, atualmente, temos que fazer uma soma global de todos esses prazos, ou seja, 10 dias para o inquérito policial, 5 dias para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, 10 dias para apresentar a resposta à acusação, 60 dias, como eu disse, em alguns procedimentos, para audiência de instrução e julgamento. Então, é feita uma soma desses prazos para verificar o chamado prazo razoável do processo. Chegou aí? Vamos dar um exemplo aqui, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que dessa soma nós vamos ter o prazo redondo aqui de 100 dias. Eu não estou dizendo que o prazo é de 100 dias, tá? Eu estou apenas exemplificando para ficar mais fácil a compreensão. Então chegamos lá no prazo total, prazo global de 100 dias. Chegou lá, chegamos no 100º dia e o rapaz está preso e o processo não anda. A instrução do processo ainda não acabou. Podemos analisar, alegar excesso de prazo? Depende, vamos lá. Nós temos que verificar se não analisar somente o prazo. Temos que ver os motivos pelos quais, né, aquele processo não andou, né, ficou parado. Então, nós temos aqui exemplo que acontece bastante. Defesa, prazo de 10 dias para resposta à acusação. Só que a defesa apresentou no prazo de 15, no prazo de 20 dias a resposta à acusação. Ou seja,
a defesa deu causa, digamos assim, melhor, deu causa a um eventual excesso no prazo. Ou seja, tinha o prazo de 10 dias, apresentou com 15, apresentou com 20, perdeu-se aí 5 ou 10 dias. Compreende? Dá para entender um pouco? Outro caso, chegou na audiência de instrução e julgamento, processo correndo normalmente, chegou lá no dia, a testemunha da defesa não comparece. O que o advogado faz? Preciso ouvir essa testemunha. Só que, se eu ouvir ela, vai ter que marcar uma nova audiência, mais daqui 15, 20, 30 dias. Então, o que o juiz fala? Ó, doutor, você está aí querendo ouvir a testemunha, né? Então, a culpa desse eventual excesso de prazo é da defesa. Então, não há que se falar em excesso de prazo e, consequentemente, em liberdade daquele indivíduo. Por quê? Porque quem deu causa ao excesso de prazo foi o senhor, é a própria defesa. Então, não há que se falar em excesso de prazo. Ah, é possível alegar? Claro que é. Temos que analisar o caso concreto. Muitas vezes o judiciário tem que fiscalizar isso, né? Às vezes a testemunha da defesa sequer foi intimada pelo Estado. Ora, então não é culpa da defesa, é culpa do próprio Estado que não intimou a testemunha da defesa. Aí sim nós poderíamos alegar excesso de prazo. Mas, vamos lá, fez a intimação da testemunha da defesa, ela não comparece à audiência, aí sim, culpa da defesa, que está querendo ouvir a testemunha em outra oportunidade. Nesses casos, nós temos visto que os juízes não aceitam a alegação de excesso de prazo. Exatamente por quê? Porque a própria defesa é que deu causa ao excesso de prazo, tá ok? Caso contrário, chegou na audiência, tudo certinho, bonitinho, a vítima não comparece, ou uma testemunha da acusação do Ministério Público não aparece. Foi intimada, não compareceu, ou não foi intimada, isso aí tanto faz. O Ministério Público fala o seguinte: ó, tem que ouvir essa vítima aí, tem que ouvir essa testemunha, é fundamental para o caso. Só que o prazo esgotou, chegou lá no 100º dia, né? Para ficar mais fácil. Aí o Ministério Público está querendo ouvir essa testemunha ou essa vítima de tudo quanto é forma. Logo, vai ter que marcar uma nova audiência, em alguns casos, tá? Se o juiz tiver que marcar uma nova audiência, extrapolar esse prazo, aí sim nós temos um excesso de prazo por culpa do Estado, por culpa do Ministério Público. Aí ganha mais força, sem dúvida alguma, o eventual pedido de relaxamento de prisão por conta do excesso de prazo. Isso quer dizer que o rapaz vai sair da cadeia por conta disso? Não sei, porque quem decide não sou eu, é o juiz, né? Então, meus amigos, temos que analisar o caso a caso e ver se há possibilidade, se o pedido ganha força, quem deu causa ao eventual excesso, quem deu causa ao atraso do processo, melhor dizendo, e a partir daí a gente nós começarmos a definir as possibilidades ou não do pedido pelo relaxamento de prisão por conta do excesso de prazo, tá ok? É assim que funciona mais ou menos esse procedimento, tá ok? Vamos lá, última pergunta: meu caso, cabe o excesso? Como eu disse, também é interligado. Tudo vai depender desses casos específicos. Principalmente, quem deu causa ao excesso? Por que ocorreu o excesso de prazo? Analisado isso, é possível assim nós afirmarmos com maior convicção acerca das possibilidades ou não. Repito, ainda que o Ministério Público, ainda que a acusação tenha dado causa ao excesso de prazo, não quer dizer que necessariamente esse eventual excesso vai ser reconhecido, porque o juiz vai analisar outras circunstâncias do tipo a complexidade da causa, quantos acusados tem naquele processo. Às vezes é um processo lá com 3, 4, 5, 10 acusados. Realmente é complicado conseguirmos aqui ter um andamento processual dentro desse prazo de 100 dias. É claro que vai extrapolar, tá ok?
Então, tudo tem que ser analisado, deve-se verificar também a razoabilidade, a proporcionalidade desses prazos, o andamento, ver se realmente é proporcional essa demora, é razoável essa demora, tá ok? Outro ponto que eu quero tratar aqui por fim é o seguinte: nós exemplificamos o prazo de 100 dias, tá ok? Foi só um exemplo para ficar mais fácil, nós arredondamos para ficar um pouco mais fácil. Só que cada procedimento tem um prazo específico, tá ok? Temos que ver a soma de tudo, como eu disse, porém, cada procedimento traz um prazo diferente. A lei de drogas traz um prazo, o Código de Processo Penal traz outro, a lei de organização criminosa traz outro prazo para os atos, tá? Somente a lei de organização criminosa, inclusive, traz um prazo fixo de 120 dias para o término da instrução, prorrogáveis por mais 120. Agora, o restante, lei de drogas, Código de Processo Penal, traz os prazos picados. Os prazos, como eu disse, 10 para resposta à acusação, mais 10 não sei para quê, mais 60 não sei para onde, mais 5, aí sim é feito a soma. Então, muitas vezes, um rapaz que responde a um processo por tráfico de drogas, o excesso de prazo, nesses casos, vai ser aqui alegado com prazo um pouco superior, né? Por quê? Porque no próprio inquérito policial já tem um prazo um pouco maior, né? No Código de Processo Penal fala-se em 10 dias. Na lei de drogas fala-se em 30 prorrogáveis por mais 30. Então, temos que ver o caso a caso. Não necessariamente aquele indivíduo que responde a um processo de roubo vai ocorrer o excesso de prazo no mesmo prazo do indivíduo que responde a um processo na lei de drogas. Tá ok? Espero ter esclarecido um pouco esse ponto. É um tema de difícil compreensão, principalmente para quem não é do direito, principalmente do direito penal. É um caso que acontece bastante, e quando a gente conversa pessoalmente com as pessoas, a gente fica quase que 1 hora conversando sobre isso, porque é um tema um pouco complexo, é um tema de difícil compreensão, principalmente para aquelas pessoas que têm um parente que está preso, né? Aí fica um pouco mais complicado. Nós temos que tratar as coisas de forma mais minuciosa nesses casos. Mas como o vídeo aqui, olha, já tem quase 13 minutos, e eu tentei de todas as formas enxutar alguns temas para ficar mais rápido e não ficar tão chato o vídeo. Meus amigos, tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail, pergunte ao criminalista@hotmail.com. Por fim, tema da próxima semana vai ser acerca da importância do advogado durante o inquérito policial, tá ok? Então, fique ligado e até a próxima semana. Um grande abraço.